Olá meus amigos, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a linha multifilamento, as diferenças que podem existir e se vale a pena ou não uma linha com mais tranças ou menos trançados, para que exatamente a gente pode usar e qual é o melhor momento para utilizar cada uma delas. Acompanhe aí. Muito provavelmente nas tralhas de cada um de vocês tem um equipamento com uma linha de multifilamento. E aí, pessoal, que eu acho bacana a gente voltar a falar sobre esse tema, ainda que já falamos sobre tipos de linha e utilização delas em alguns momentos, e aonde eu particularmente acabo utilizando, a linha de multifilamento ainda existe uma concepção, às vezes atravessada exatamente de melhor momento para utilizar, quando utilizar, para que eu utilizaria ela. Então eu vou conversar um pouquinho com você sobre exatamente não só a minha opinião, mas também o que tem mais de senso comum no nosso mercado hoje para interpretar e escolher corretamente o tipo de linha multifilamento para você usar na sua pescaria. A linha de multifilamento é uma linha trançada na sua essência, tá? Por isso multifilamento. Existem dois tipos de fibra que são muito utilizados, que é a Dyneema e a Spectra. Tá? São dois tipos muito comuns usados por diferentes marcas e essas linhas trançadas, de acordo com a espessura de cada trança ou mesmo a quantidade de tranças, ela dá uma característica específica para essa linha de multifilamento. As linhas mais comuns, então, como eu estava falando para vocês, são dois tipos de trançados. A 8X, que são 8 tranças, e a 4X, que naturalmente 4 tranças. Quais são as principais diferenças entre elas, num primeiro momento, quanto à resistência? A 8X são linhas invariavelmente mais finas, ainda que elas são, a fibra dela é menor, é mais fina essa fibra que está sendo trançada, e ela consegue ser mais maleável, quase que sempre mais maleável. Então é uma linha mais sensível, quando sai do carretel ela tem menos atrito do que uma linha 4X, e ela tem uma propriedade muito interessante para grandes arremessos, para áreas de pouca estrutura. Tá? Seria exatamente mais indicadas para áreas de água aberta ou onde nós temos pouca estrutura, onde não vai ter muito atrito. Sabidamente, eu acredito que muitos de vocês também entendam, a multifilamento ela resiste menos à abrasão do que uma linha de fluorcarbono, por exemplo. Tá? Até mesmo de nylon, em algumas situações, o nylon resiste mais do que uma linha de fibras, né? O atrito dela com algum tipo de pedra, alguma coisa que possa... um galho mesmo, às vezes ela roçar e travar nela, ela vai arrebentar, pode arrebentar com mais facilidade, especialmente aqui no sul e nas pescarias onde a linha é mais fina. Você vai para uma libragem mais alta, ela vai ter uma resistência, mas na comparação com fluorcarbono ou mesmo com uma linha de nylon, ela tende a ter uma resistência menor para o atrito. A resistência mecânica ela é superior a fluorcarbono e a nylon, e essa é uma outra das vantagens da multifilamento. Voltando então para explicar para vocês, pessoal, especificamente onde é que eu utilizaria a linha de 8 trançados e a 4 trançados. 8 trançados a gente está falando de áreas abertas, 4 trançados invariavelmente você vai pescar em área de muita estrutura, você vai, por exemplo, para pescar na Amazônia, você vai pescar em áreas em que a possibilidade do peixe levar para a estrutura e brigar no meio do galho é grande. Ali eu utilizaria e utilizo uma 4X ao invés de uma 8X. A 8X ela é muito boa e fica muito bem equilibrada, claro, no molinete, para pescarias de molinete em áreas descobertas, como eu já falei, mas a 4X também se percebe, e vocês conseguem perceber, ainda que seja também boa de trabalhar e vai ser bons arremessos também, a 4X ela tem menos distância do que a 8X. Tá? Exatamente pela composição dela, por serem menos fibras, ela é mais porosa, por assim dizer, então a gente sente ela vibrando. Na pesca da estrutura, é claro que você vai estar utilizando
sempre um tipo de líder junto com esse multifilamento. Não só na estrutura, né, mas quase sempre eu vou utilizar um líder de fluorocarbono ou até mesmo de nylon, se for especificamente montar um conjunto para pescar superfície, por exemplo, eu não teria necessidade de botar um fluorocarbono, eu posso botar uma linha de nylon para a flutuação ser maior e manter essa isca na superfície mesmo, né? Ainda que quando a gente está jogando em cima de estruturas, se a estrutura é bem fechada, dificilmente ela vai descer e a linha vai ter tempo de afundar. Mas são considerações são pontos a serem considerados quando a gente está montando o nosso conjunto. Então, a multifilamento, novamente, pessoal, elas têm usos que são mais indicados, seja para 4x ou para 8x. Ah, Maurício, existe já também 9x, 12x, assim como carretilhas com quantidades enormes de rolamentos, né, e tudo mais. Sim, existem algumas marcas que fazem mais trançadas, menos trançadas. E isso, pessoal, isso vai muito da oportunidade, do gosto, do teste, do que vocês gostarem, né, da acessibilidade. Eu não vejo e nunca percebi diferença numa linha trançada 8 para 12. E na verdade eu nem me lembro de ter visto uma 12. Eu acho que eu vi um anúncio uma vez e então não poderia dizer para vocês de experiência própria, né? Mas 8 e 4 são as mais tradicionais que a gente tem aqui. E dentre essas eu tenho algumas as quais eu utilizo mais. Quais são as linhas que eu mais utilizo nas minhas pescarias? Como vocês bem sabem, a pesca do Bass aqui, que é a minha principal pescaria aqui no sul, é uma pesca mais leve. Eu sei que tem gente que talvez se irrite, que eu sempre falo que é uma pesca leve, mas é uma pesca leve. E não vou nem falar o pessoal que pesca em pesqueiro e pesca peixes maiores ou um trairão, ou peixes que dão muito mais, que precisam de um equipamento muito mais pesado. Os meus equipamentos invariavelmente são equipamentos leves, carretilhas menores, ainda que eu possa utilizar uma carretilha mais forte, mas elas não são demandadas como naturalmente seriam em uma briga maior. Então, as minhas linhas invariavelmente são finas, são .6, o pessoal usa muito essa nomenclatura para identificar elas também. Eu acho mais simples para nós, para nosso entendimento, considerar libragem. Então eu uso linhas de 8 libras, 10 libras, 12, 15 e no máximo 20 libras. Eu tenho só 2 conjuntos montados com 20 libras, que é especificamente para estrutura. Nos meus molinetes, a linha mais pesada que eu tenho é 10 libras de multifilamento. E nas carretilhas existe aí uma mescla de 15 até 8 libras. Depende muito também da carretilha que eu estou utilizando, do tipo da pesca que eu pretendo fazer e da que eu mais faço, né? Eu tenho algumas carretilhas que já são sempre montadas para específico uso. Então eu consigo controlar dessa forma também, né? As marcas que eu mais uso, pessoal, que eu gosto e que são bem conhecidas, acredito que muitos de vocês também, elas são marcas um pouco mais no lado mais caro do produto, mas que exatamente, assim como carretilhas, assim como tudo na pesca, alguns produtos eles tendem a durar mais e tendem a ter uma durabilidade maior e uma sensibilidade, um acabamento e um produto um pouco melhorado. Uma delas que eu uso bastante é a Gessow. Essa aqui é uma X4, por exemplo. Essa aqui é uma X4 da Gessow, 12 libras. Eu tenho a X8 da Gessow X8 também, que são, como eu uso também com muita frequência. No momento eu tenho só 2 carretilhas com X8 e devo ter 4 carretilhas com X4 da Gessow. Uma outra marca que eu gosto muito e que aprendi a gostar, porque no início eu tinha uma certa resistência, e acredito que até em algum vídeo eu já tenha falado para vocês, eu tinha muita percepção de que uma linha multifilamento que é dura, e quando a gente tira ela do carretel ela fica durinha e fica parada, ela não era tão boa enfim, eu tinha uma percepção errada, para falar para vocês, e as coisas que a gente vai aprendendo. O que hoje eu vejo, e depois também pesquisando um pouco mais e que ficou mais claro para mim, quanto mais mole a linha, ela tem um trabalho suave de saída e tudo mais, mas ela arremessa menos. Então, quanto mais rígida ela for na primeira estrutura, a linha fica paradinha. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas aqui eu tenho uma linha, ela está paradinha, ela fica de pé. Essa linha fica parada,
o benefício dessa estrutura inicial que ela apresenta é o arremesso. Então, uma vez que ela estica para sair dos passadores, na carretilha ou no molinete, ela segue essa linha estruturada e ela dá muito menos atrito no arremesso, possibilitando melhores arremessos, possibilitando longas distâncias, quando a gente precisa de longas distâncias. Isso é um outro caso, isso é um outro fato também que, para mim, nas minhas pescarias, dificilmente eu preciso de longas distâncias. Eu vejo muita gente qualificando até mesmo carretilhas ou equipamentos pela distância que se consegue, como se isso fosse algo tão positivo. Pode ser positivo para algum tipo de pesca, pode ser específico para beira de praia, para pescas onde você quer realmente longas distâncias, você está pesca desembarcada, onde a gente precisa alcançar um ponto que está distante. O arremesso é importante, e a precisão principalmente, mas para mim isso não é um foco. A distância que se ganha muito com a multifilamento, para mim não é um grande diferencial. Ainda que, de novo, caso a caso, e cada um de vocês vai ter um tipo de experiência em cima da necessidade, em cima do que vocês entendem como mais adequado para aquele tipo de pesca que vocês estão fazendo. A outra marca que eu utilizo com alguma frequência e que também já é uma linha de um preço um pouco mais acessível do que uma G-Soul, é essa da Daiwa, é a J-Braid grande. Essa aqui é uma X8, como vocês estão vendo. Essa aqui, no caso, até é uma que eu, num longínquo ano passado, estava com uma expectativa grande de fazer uma pescaria pesada, comprei uma linha de 40 libras e não utilizei ela até hoje. Mas um dia eu vou utilizar ela para fazer uma pesca boa e filmar para mostrar para vocês também. Outra marca que eu procuro sempre, que é muito difícil de achar, e eu não sei nem honestamente se ela tem com tanta frequência em mercado, é da Sumax, e eu recomendaria para vocês olharem. Foi um grande amigo meu que indicou, e que o Will Philbin, da Hooked, que tem a marca de iscas Hooked, o Will me indicou um dia dar uma olhada na marca Sumax, a Scorpion, tá? Que é uma linha feita em Dinema, mas essa aqui é uma X8, e além de ser muito bonita, ela vai brilhar pra caramba, pessoal, mas é uma linha X8, ela é cinza, neste caso aqui, deve ter outras cores, mas é uma linha muito, muito interessante, muito boa de arremesso mesmo, extremamente resistente. Essa aqui é uma 30 libras e como já falei anteriormente para vocês, não é uma pescaria muito tradicional para mim. Eu tenho essa linha aqui para pescaria de traíras, eventualmente, em áreas de muita estrutura, e para uma pescaria, se eu tiver uma oportunidade de ser chamado eventualmente para uma pescaria de alguma coisa um pouquinho mais forte, que vai demandar um pouquinho mais do equipamento. Num lado mais curiosidade, num lado outras marcas que eu já utilizei e que eu gostei muito, mas que são difíceis de acessar aqui do Brasil, tem uma linha que é americana, ainda que certamente feita na China, que se chama Spiderwire. Essa linha, ela tem um diferencial, além da trançado dela ser um trançado muito, muito fino e muito bom. Ela é uma linha camuflada. Essa linha aqui, Spiderwire, essa marca, que é uma marca americana, ela tem uma curiosidade interessante. Ela é coberta, esse multifilamento é coberto com uma camada de fluorcarbono. Então tem um polímero por cima do trançado, que faz com que ela seja muito, muito macia no toque e praticamente sem som nenhum aos passadores. Vamos voltar um pouquinho ali no que eu comentei com vocês. Uma 4X geralmente faz alguma abrasividade. Indiferente ao tipo de passador que você tenha, você vai perceber que tem algum tipo de ruído, às vezes, que quando a gente está utilizando. E está tudo certo. Contanto que nossos passadores não estejam nenhuma trinca nem nada, a gente vai ficar bem. Mas essa linha especial é impressionante como ela arremessa bem. Uma outra linha que eu tenho muito comumente, que eu usava mais e parei um pouco de usar também um pouco pelo acesso muitas vezes, é da linha Power Pro. Tem bastante, entendam, acesso quando eu falo eu precisar comprar. Eu terminei comprando, como você sabe, multifilamento dura bastante, é uma linha que pode durar bastante. Então, eu geralmente
troco muito pouco as minhas multifilamentos, como acredito que muitos de vocês também, de acordo com o uso, de acordo com a quantidade que a gente termina utilizando, com a quantidade de vezes que a gente sai para pescar, com o uso do equipamento, vai ter um desgaste natural, mais ou menos. Vocês lembram, e algumas linhas até hoje fazem isso também, elas desbotam muito. E isso também está na composição do produto, na forma da questão das tranças não tanto, mas sim na composição do produto, e quando ela tem tingimento, ela tende a perder esse tingimento com o próprio uso, né? Sol, a própria água, esse efeito vai ter também visualmente, ainda que não seja detrimento nenhum ao trabalho dessa linha, ela vai continuar funcionando e com a mesma resistência, só perdendo a cor eventualmente. Alguns de vocês talvez já tenham passado por isso também. Como eu falei para vocês, o uso da linha X8 ou X4, 4X ou 4 trançados ou 8 trançados, vai muito, na minha opinião, do tipo de estrutura e de onde vocês vão estar utilizando. Se o local que vocês estão pescando é pouca estrutura e favorece o arremesso, e eu preciso ter, eu gosto de grandes arremessos, a 8X vai ser a melhor, vai ser a que menos vai ter atrito em todo o equipamento e vai ser sempre uma linha mais suave de trabalho, tá? Agora, quando você tem estrutura, a 8X ela tem uma resistência inferior à de 4 e isso pode fazer perder aquele peixe, aquele troféu na hora. Então, é uma coisa sempre a se considerar. Eu uso sempre, como falei, acho que há um pouquinho agora nós estamos falando, eu sempre uso e muito tradicionalmente eu vou utilizar um tipo de líder junto com essas multifilamentos, tá? É um assunto que talvez nem precisasse tocar muito aqui, já que o nosso assunto é multifilamento, mas eu tomo também sempre o cuidado de fazer um equilíbrio nos equipamentos que eu estou utilizando. Porém, o líder, e a gente pode, e eu não tenho como uma regra necessariamente hoje de fazer com que ele seja tão equilibrado. Se eu estou usando uma linha, eu considero a espessura da linha mais como guia do que necessariamente a libragem que ela está indicada. Eu tenho uma linha de 10 libras de multifilamento que ela equivale a uma linha de 2 libras de nylon. Então vocês imaginem tentar equilibrar isso, né? O que faz o conjunto, invariavelmente o meu líder vai ser um pouquinho mais grosso do que a minha linha principal, exatamente se eu estiver trabalhando com essas linhas mais finas, mas isso não atrapalha muito dependendo do tipo de isca que eu estou utilizando. Isso é um outro ponto que eu acho que é válido comentar um pouquinho com vocês para a escolha, para o momento que eu vou utilizar uma 4X e a 8X, que isso já comentei com vocês quando eu utilizaria, mas o tipo de líder que eu vou utilizar. 98% das vezes eu estou usando fluorcarbono de líder, tá? Existem líderes, aliás, rolos que são vendidos como líder, está escrito inclusive fluorcarbono para líder, e está tudo certo. E tem linhas de fluorcarbono que servem da mesma forma e que talvez sejam mais finas e mais sensíveis e vão ser até mais baratas. E eu aconselho fazer isso, geralmente comprar um rolo de fluorcarbono vai ser bem mais em conta do que comprar uma que se diz especificamente líder e que efetivamente como função não muda muito. Existe a questão da absorção de água, que as linhas multifilamento têm como quase que uma tradição não absorver muito, elas demoram a afundar. Vocês certamente já perceberam que a linha de multifilamento ela fica um tempo sobre a água e depois ela começa a descer quando ela vai absorvendo um pouco essa água. Isso é um outro ponto. A linha 8X, ela rasga a água com mais facilidade. Então, menos ruído, dependendo do tipo de pesca, dependendo do local, ela faz menos ruído do que uma 4X. No entanto, a 4X, se eu quero que a minha isca desça mais lentamente, a 4X também tem essa vantagem, e é claro que dependendo da linha que eu estou utilizando, aí o meu líder é que dita muito essa queda. Então eu tenho um líder um pouco mais grosso de fluorcarbono que vai segurar um pouco mais a descida dessa isca, versus uma linha mais fina que vai cortar mais rápido e que vai descer mais rápido e vai trabalhar diferente. Então são outros assuntos, é verdade. A nossa conversa hoje é especificamente e é rápida sobre exatamente a escolha correta da multifilamento e o que é melhor para vocês na pescaria de vocês. É muito comum em molinetes 8X. Raramente eu vejo amigos utilizando um 4X no molinete.
Muito pelo que já comentei para vocês, pela sensibilidade, pela linha passar melhor, por ser uma linha de arremesso, pura, simples de arremesso, com muito menor atrito, e as pescarias geralmente em local com pouca estrutura. O pessoal aqui no meu entorno usa linhas leves, equipamentos muito leves. Para uma carretilha, aí você já pode considerar uma 4X e usar ela para quase todas as pescarias também, e ela vai te atender certamente muito bem. E também ainda com benefício de maior resistência. Uma das diferenças, talvez vocês lembrem lá do videozinho que eu falei sobre linhas, esse vídeo faz um tempo já, a multifilamento ela não tem elasticidade, nenhuma, zero. Então, diferente de uma fluorcarbono, que tem um pouco de elasticidade, e de uma nylon que estica, que dependendo da força que se faça, você sente ela esticando. A multifilamento, dos benefícios dela também, é a sensibilidade de um toque, a sensibilidade rápida de perceber que tem alguma coisa acontecendo na nossa linha. As outras linhas demoram um pouco mais. O contrário disso é que numa fisgada um pouco mais forte, um pouco mais empolgada, se o seu líder não tiver um líder com alguma flexibilidade, e dependendo do tamanho também desse líder, o choque na fisgada pode fazer perder o peixe, pode cortar a boca, né? Arrancar o anzol da boca do peixe pela fisgada. Isso tem a ver não somente com a linha, já falamos isso também em outros momentos, mas é importante ter em consideração também que não há necessidade de fazer grandes puxadas quando eu estou trabalhando com uma linha de multifilamento para a maioria dos peixes, né? Eu estou falando para, vocês sabem, nós falamos principalmente, eu falo principalmente aqui de Black Bass. Se você considerar também que vai estar pescando uma traíra, ela tem aquela dentição e a boca bem mais dura, e existe uma necessidade de mais força numa fisgada. Mas invariavelmente eu não tenho necessidade de fazer muita pressão na fisgada, a não ser travar, né? Segurar e travar, do que dar aquelas puxadas, aqueles vídeos que aparecem muito que parece que estão arrancando um tubarão de dentro do lago, puxa, e é uma coisa exagerada, exacerbada e até amadora quando fazem, na minha opinião, porque não tem necessidade para aquele tipo de pescaria, pescando traíras e pescando peixes médios a pequeno porte, né? Mas tem uns que se empolgam e eu compreendo e respeito. Eu vejo que é muito importante quando a gente está em pesqueiros, por exemplo, lá existe uma necessidade muito grande de tração e de poder fisgar, e para que aquele troféu, que geralmente são peixes bem maiores, fiquem na linha, né? Então a velocidade ali é importante, é um outro tipo de pesca. E a multifilamento, até onde eu entendo, é banida de pesqueiros, viu, pessoal? Então, exatamente por essa capacidade abrasiva dela, talvez vocês já saibam, mas a multifilamento em pesqueiro, até onde eu sei, a maioria dos pesqueiros não permite, porque é uma linha que corta muito, é uma linha que pode machucar os peixes que estão ou no caminho, ou mesmo o próprio peixe que está sendo rebocado, trazido para fora, pode cortar, pode se enrolar, então não se usa muito em pesqueiros. Uma coisa final, eu acho que é muito bacana a gente também mencionar, alguns de vocês já devem ter percebido e talvez tenham acesso, existem também na confecção das linhas multifilamento diferentes apresentações. Algumas, e na grande maioria, elas são, quando trançadas, elas ficam redondinhas, elas ficam circulares, né? Viram um tubinho, certo? É uma trança que vira um tubinho, que vira uma linha, certo? Porém, existem algumas fabricantes que fornecem essas linhas e elas ficam chatas. Se a gente botasse no microscópio, a gente ia ver ela ter lados, ela é uma faquinha, assim, uma linha, como se fosse um fio dental. Existem aqueles fios meio larguinhos, é quase isso. Então ela não é redonda, ela tem um corte diferente de água, ela vai funcionar muito bem para específicos usos, mas ela não vai descer muito bem na água. Exatamente porque ela tem uma face plana, quando ela bate na água, ela tende a segurar e ter maior resistência para afundar. É uma linha rara de encontrar, não é uma linha muito comum, mas para vocês saberem que existem também a linha redonda, naturalmente ela dá muito menos atrito para a água passando no entorno dela, ela vai cortando e vai descendo melhor, até também absorvendo água, né? Vocês certamente já perceberam que nos primeiros arremessos que a gente dá naquele dia de pescaria, e tem muita gente que até já molha antes do primeiro arremesso, a linha começa a ficar molhada e os arremessos começam a ficar mais longos, ela começa a ficar mais assentada no carretel. Quando ela está muito seca, ela tem
um trabalho um pouco diferente até os primeiros arremessos, e depois essa linha e a carretilha toda fica ajustada para aquele dia de pesca. Mas é um pouco isso que são os diferenciais talvez de uma linha que é reta, que ela é chata, achatada, e uma linha redonda. Existe, eu até tinha uma, mas não vai adiantar mostrar para vocês aqui, mas o que eu posso dizer para vocês é que, como um exemplo, vocês em farmácia, vocês têm aqueles fio dental, tem um fio dental que ele é largo, que ele é chatinho assim, é a mesma confecção, é o mesmo tipo de confecção como exemplo para vocês. Essa linha eu já não indicaria para uso, se você quer utilizar, ela é ótima para superfície, mas ela não vai funcionar muito bem, não vai ter a mesma performance para qualquer coisa, meia água, fundo, ela já não seria tão indicada. Mas também é uma linha muito mais rara de se encontrar por aqui, e não se preocupem quanto a isso, mas atentem, daqui a pouco na embalagem tem algum detalhe ali que pode dizer um pouquinho mais. Pessoal, eu estou muito feliz de estar aqui falando com vocês, agradeço demais a audiência de cada um de vocês, se você está até aqui no vídeo, muito obrigado, nós temos muita coisa bacana chegando aí, até breve, fiquem com Deus, um grande abraço.